Falemos da ciência como dom do Espírito Santo. Nós sabemos que a ciência é uma das coordenadas possivelmente mais sonantes e mais referentes da modernidade. Nós vivemos no tempo da ciência, da técnica, do desenvolvimento. E isso parece ser, digamos assim, uma verdade maior da nossa civilização e da cultura presente. Mas sabemos como, muitas vezes, o homem sempre tentou colocar-se no lugar de Deus. Desde a narrativa do Gênesis, ao longo de toda a história, Deus foi sempre, digamos assim, motivo de inveja para o próprio homem. A modernidade nasceu na alvorada da morte, do anúncio da morte de Deus. Os grandes filósofos, Feuerbach, Nietzsche, proclamam a morte de Deus. Deus morreu, já não nos serve para nada, temos que matar Deus para podermos ser livres. E por isso a morte de Deus assinala em grande parte uma das pretensões maiores da modernidade. A verdade é que podemos constatar, em certa medida, que este anúncio da morte de Deus veio, no fundo, conduzir à morte do próprio homem. Veio conduzir ao desencontro do homem em si mesmo. Porque o homem, na sua arrogância, na arrogância de querer desvendar todos os mistérios da ciência, acaba por sentir isso mesmo, um super-homem infalível. Por isso, a modernidade é muitas vezes descrita como a idade do homem adulto, do homem que chegou à maturidade. Nada de mais enganador. Basta pensar o que acontece ou o que está a acontecer com esta pandemia para ver como somos tão pequeninos na nossa ciência. Um simples vírus fez parar o mundo. De facto, somos capazes de descobrir tanta coisa, mas no fundo somos tão pequeninos ainda nos segredos da ciência. Ora, o caminho da humildade é um caminho que nos leva a perceber que é a estrada que devemos percorrer. E o dom do Espírito Santo vem em nosso auxílio para nos fazer compreender o nosso lugar no contexto da criação. O nosso lugar que nos faz ser participantes da obra da criação, colaboradores de Deus na obra da criação. Então o Espírito Santo vem até nós para nos fazer compreender a verdadeira ciência, que consiste olhar para Deus como o Senhor da nossa história e descobrir que a melhor atitude, a mais alta atitude que temos da criatura diante do Criador é o louvor. Louvar a Deus sobre todas as coisas. E por isso, a atitude do homem que se deixa iluminar pelo dom da ciência do Espírito é o hino das criaturas, de quem contempla a beleza de todas as coisas criadas e descobre que é Deus o sentido maior da humanidade, de toda a criação. E por isso, deixarmos iluminar pelo dom do Espírito é, sobretudo, descobrirmos a nossa dignidade como pessoas humanas, porque Deus escolhe-nos para continuar a obra da sua criação. Quando nós prescindimos de Deus, facilmente colocamos a criação contra nós. E hoje os problemas são imensos. Os problemas da ecologia, os problemas da nossa casa comum, tão maltratada, porque a dada altura não olhamos ao respeito ao outro. Olhamos unicamente aos nossos interesses e àquilo que a ciência e a técnica nos permitem. Esse caminho pode ser envenenado, pode ser um caminho que leva e conduz à morte. Ora, uma ciência iluminada pelo Espírito faz-nos descobrir o nosso lugar como colaboradores da obra da criação, respeitando o outro, respeitando a natureza, respeitando a nossa casa comum. Por isso, sentirmos interlocutores de Deus. Deus que nos chama, que nos ilumina, que nos dá o espírito da ciência, que nos faz descobrir o nosso lugar no mundo criado, na obra da criação, e que nos convida, precisamente por isso, a olhar a vida com o sentido que ela, de facto, tem contido em si mesmo, que é um caminho para Deus. Só caminhando no respeito pelos outros, deixando-nos iluminar pelo dom desta ciência que nos leva à comunhão com Deus, poderemos então encontrar o caminho da felicidade, que consiste nisto, em encontrar sentido e horizontes largos que nos levam até Deus,
para as coisas simples que fazemos no nosso dia a dia. Que o dom da ciência não nos deixe cair na arrogância de quem se acha o senhor da sua história e da sua vida. Que o dom da verdadeira ciência nos leve, pelo contrário, a contemplar as belezas de Deus em toda a criação, para, louvando o Senhor, possamos continuar a ser seus colaboradores nessa mesma obra.